Mais uma rodada de negociação para pôr fim à guerra na Síria começou hoje na capital do Cazaquistão. Mas o encontro foi marcado por tensão e troca de acusações. Já no discurso inicial, o porta-voz do presidente sírio, Bashar al-Assad, chamou de insolente o representante de 15 grupos rebeldes. Para o governo da Síria, os rebeldes apoiam terroristas que agem no país, como a Frente al-Nusra. E com isso, violaram os limites do acordo para conversas de paz, firmado em dezembro do ano passado. Mas as agressões não foram apenas feitas pelo governo. O representante dos rebeldes disse que as negociações só podem começar se Bashar al-Assad renunciar. A guerra na Síria já dura quase 6 anos e matou mais de 400 mil pessoas. Além disso, 11 milhões de sírios precisaram abandonar as próprias casas. As negociações estão sendo mediadas por Rússia e Turquia, com auxílio dos iranianos desde o fim do ano passado. Os Estados Unidos, que lideram a coalizão internacional ao lado da União Europeia, não estão participando dos debates. Para falar mais um pouco sobre a negociação para pôr fim à guerra na Síria, vamos chamar de novo o Guga. Ô Guga, existe alguma diferença entre essa negociação e outras que já foram feitas para o fim da guerra na Síria? Tem uma diferença, sim, Doni, que é a seguinte: basicamente, nesse momento, o regime do Bashar al-Assad está dominante na guerra da Síria, está vencendo a guerra da Síria, controla todos os centros populacionais. E a oposição está extremamente enfraquecida e, mais grave, a oposição sempre contava com o apoio muito grande da Turquia e, em parte, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como a gente sabe, mudou o governo do Obama para o Trump. O Trump, por enquanto, não quer se envolver muito na questão síria. E a Turquia, de uma certa forma, está aceitando que o Assad tem tudo para sair vitorioso no conflito. Então, o poder de barganha da oposição, nesse momento, é muito pequeno. E o poder de barganha do Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, é muito maior nesse momento. Então, nesse sentido, mudou um pouco o cenário. Em outros momentos, o Assad não estava tão fortalecido como agora e a oposição, de uma certa forma, tinha o apoio da maior potência mundial, que são os Estados Unidos. Então, mudou um pouco o cenário. Isso não significa, em hipótese alguma, que vá haver paz no curto prazo na Síria. Ainda falta bastante. O que a gente observa é que o regime do Assad vai consolidando o território e está fortalecido em relação ao que ele estava 1 ou 2 anos atrás, como a gente viu com a conquista, unificando Alepo novamente. Ô Guga, e separar quem é rebelde e quem é terrorista é importante para que essas conversas possam fluir e as negociações avançar, né? É muito difícil separar, viu, Odoni? Quase todos os grupos rebeldes na Síria, no começo da guerra, tinha alguns grupos moderados, tudo, mas com o passar do tempo esses grupos se enfraqueceram e a maior parte dos grupos rebeldes da oposição na Síria são jihadistas, são extremistas, e os mais poderosos, como a Frente Nusra, hoje Frente de Conquista do Levante, eles mudaram o nome, que é Al-Qaeda na Síria, dá para chamar até de Al-Qaeda, ou Jaish al-Islam, né, o Exército do Islã, e outros grupos são grupos terroristas, sem dúvida alguma, lutando contra um regime sanguinário que comete crimes de guerra do Assad. O regime do Assad não é bonzinho, mas a oposição também não é boazinha. São dois. Imagina uma guerra que de um lado você tem jihadistas, terroristas, e do outro, ou talvez o regime mais sanguinário do mundo nesse problema. Essa é a guerra da Síria. É muito complicado. Valeu, Guga. Agora sim, obrigado. Boa noite por mim. Eu faria um Jornal das 10 inteiro com você, mas tem outras notícias aqui para tocar. Valeu. Tchau, tchau.